Edson Mauro, e hoje é um dia muito especial, particularmente para mim. Eu digo especial porque há mais de 5 anos eu venho tentando colocar no ar, tentando dar a largada no Festival Internacional do Livro Esportivo, que hoje vai começar, o FILE. Eu digo que eu venho tentando porque há muito tempo eu venho com isso planejado, mas não consegui realizar até hoje, justamente por falta de oportunidade, falta de local, falta de recursos. Nem sempre, de uma forma presencial, você consegue reunir todas as pessoas, todos os escritores, jornalistas, enfim, todas as pessoas que têm a ver com a literatura esportiva. Mas agora surgiu, por incrível que pareça, durante esse período todo de pandemia e com a evidência dos eventos online, surgiu a oportunidade de a gente fazer essa reunião com os grandes nomes da literatura esportiva do Brasil e mais uma participação internacional. E juntamente com os parceiros que eu sempre tive nessa empreitada, nesse pensamento de fazer esse evento voltado para o mercado dos livros esportivos, os meus amigos, justamente do Museu da Pelada, o Sérgio Pugliese e o Antônio Leal, do Cinefute, que são meus parceiros também nesse evento, juntamente com a palestra ativa que está fazendo a curadoria, eu tive a oportunidade de receber a presença e a participação de um outro parceiro. O IBMR, o Centro Universitário IBMR, ele vai ceder a oportunidade de a gente utilizar a sua plataforma no seu canal do YouTube da Escola de Comunicação. E somente assim, com essa parceria, através do Centro Universitário IBMR, nós vamos começar e dar essa largada ao FILE, o Festival Internacional do Livro Esportivo. E nesse dia, que para mim é um dia festivo, é um dia em que eu vou começar a realizar finalmente esse evento que eu pensei há muito tempo, eu tenho ao meu lado a Jaqueline Sobral, que é jornalista, foi minha colega no Sistema Globo de Rádio, na Rádio CBN, e que hoje é professora e coordenadora dos cursos de comunicação do IBMR. Jaqueline, muito prazer e obrigado pela parceria. Edson, eu que agradeço. Primeiro, obrigada pelo convite que você fez. Assim, adorei te reencontrar anos depois e com essa ideia, que é uma ideia sensacional. O festival tá ao máximo, eu acho que a gente vai aproveitar bastante, porque ele associa 2 temas que são fundamentais, para a gente no Brasil, que é o esporte e a literatura. Então, é um evento que traz nomes, tão importantes e que vai ser uma oportunidade de estudantes não apenas do IBMR e não apenas de comunicação, mas estudantes do Brasil inteiro, de terem contato com esses autores, entenderem como é que é o processo, a produção da escrita, e também pensar de maneira mais aprofundada sobre os personagens do esporte, não focar apenas só no futebol. Então eu acho que associa 2 temas que são bem interessantes, acho que tem tudo para dar certo, eu acho que as pessoas vão gostar bastante. Que bom, serão 3 dias realmente muito proveitosos, serão 18 convidados durante todo esse período, nesse finalzinho de semana que a gente está começando agora, e teremos a participação, por exemplo, de nomes maravilhosos, como o Juca Kfouri, o Rui Castro, o nosso querido Marcelo Barreto, grande jornalista, conhecido, apresentador de programas na televisão. O Zico vai ter também uma participação diretamente do Japão para falar sobre os livros que foram escritos sobre ele, sobre a sua trajetória, a sua vida pessoal, a sua vida profissional. O Lédio Carmona, um outro conhecido jornalista também, que escreveu vários livros. O Carlos Andreasa, ele que é editor de livros, ele que é diretor da editora Record, vai falar também sobre o mercado de livros aqui no Brasil. O Luiz Miguel Pereira, que é um jornalista internacional de Portugal, vai participar com a gente também, além de outros e outros nomes. Vamos falar também sobre o mercado da Europa com Marcelo Correge, passando para todos nós uma explicação sobre o consumo de livros no mercado europeu. Enfim, vocês que começam agora a acompanhar o FILE, o Festival Internacional do Livro Esportivo, terão, na verdade, um final de semana
muito cheio, muito proveitoso e vão certamente sair muito mais fortalecidos em relação ao conhecimento dos livros esportivos. Então, a partir de agora, estamos juntos, a Palestra Ativa, o Museu da Pelada, Cinefute e também o Centro Universitário IBMR. Para vocês todos, eu deixo a palavra com a Camila Carelli, que será a jornalista Camila Carelli, a nossa mestre de cerimônias do FILE, o Festival Internacional do Livro Esportivo, que agora está inaugurado. Um bom festival para todos vocês. Bem-vindos! Está aberto o primeiro dia do Festival Internacional do Livro Esportivo, o FILE. E para a abertura do festival temos um convidado de honra, o jornalista Juca Kfouri, ele que tem trajetória em jornal, revista, rádio, internet e televisão, além de ser escritor de 6 livros: A Emoção Corinthians, Corinthians, Paixão e Glória, Meninos, Eu Vi, O Passe e o Gol, Por que Não Desisto, Futebol, Dinheiro e Política e Confesso que Perdi Memórias. Vamos receber, então, o nosso primeiro convidado, Juca Kfouri. Bom, primeiro deixa eu dizer que fico orgulhoso, feliz em ser convidado para participar, não é, de um festival de literatura esportiva, mas quero deixar muito claro para quem me vê que eu não me considero um escritor. Eu sou um mero jornalista que publicou alguns livros, porque eu acho que essa coisa de ser escritor, ela tem uma reverência que eu, sem nenhuma falsa modéstia, evidentemente não atinjo. Tá? Eu sou uma pessoa capaz de escrever minhas colunas, minhas reportagens, minhas matérias, mas estou longe de ser um literato, né, de ser um escritor, como alguns que se dedicaram a escrever obras sobre esporte, sobre futebol, são, né? Assim, que me ocorre rapidamente, do Armando Nogueira ao Nelson Rodrigues, do Rui Castro ao Mário Filho, né? Do Wisnik ao Galeano, né? O uruguaio, Eduardo Galeano, genial, brilhante, né? Enfim, esses são, digamos, escritores que, num determinado momento, se dedicaram a escrever sobre o tema que nos traz aqui, sobre futebol, e escreveram maravilhosamente bem. Eu, na verdade, a minha produção livresca, ela é restrita e, digamos que é pouco corajosa, né? No sentido de que eu não me aventurei, por exemplo, a não ser num caso que vou contar daqui a pouco, pela ficção. Tenho a maior dificuldade em fazer ficção. O que eu fiz? Eu fiz 2 livros sobre o meu time de coração, né? Corinthians, Paixão e Glória, e o primeiro, A Emoção Corinthians, para uma coleção da editora Civilização Brasileira, que se chamava Tudo é História, e me pediram para escrever a história do Corinthians. Era livro de bolso. E eu fiz, foi meu primeiro livro, por coincidência, editado pelo Luiz Schwartz, que recém começava na Civilização Brasileira e hoje é o editor talvez mais importante de todas as editoras brasileiras, que é a Companhia das Letras. Muito bem, eu fiz esse livro a pedido do Caio Graco. Caio Graco, para quem não sabe, era o dono da Civilização Brasileira e foi quem lançou a ideia de usar amarelo na campanha das eleições diretas já. A campanha das diretas já em 1984. Foi o Caio Graco quem deu a ideia e foi a ideia que prevaleceu e foi abraçada pela campanha. Esse livrinho é um livrinho mesmo, rigorosamente pequenininho,
em que, quando o Caio Graco me pediu, eu disse a ele, olha, eu vou fazer, mas vou fazer muito do meu ponto de vista. Eu, como torcedor, vendo o meu time. E assim fiz, né? E foi até uma coisa muito prazerosa, embora eu tenha sofrido bastante para escrever, e me lembro de ter dado os originais para o jornalista Carlos Maranhão, que então trabalhava comigo na revista Placar e que depois foi diretor da Veja São Paulo durante muitos anos, e, ao se aposentar, escreveu uma magnífica biografia sobre Roberto Tivita, o dono da Editora Abril. Eu entreguei os originais para o Maranhão, que era meu chapa, meu meio-irmão, e disse a ele, ô Maranhão, você vai ler, e se tiver muito ruim, você vai me dizer. A gente rasga, joga fora, e eu falo para o Caio Graco, que estava me cobrando, porque eu escrevi e deixei na gaveta, até que ele me cobrasse, torcendo para ele esquecer, mas ele não esqueceu. E aí, isto foi em 1983. Eu tinha, portanto, 33 anos. O Maranhão leu, e o Maranhão era super exigente, um editor de mão cheia, e fez um dos maiores elogios que eu poderia ter recebido na minha vida, que não se materializou mais tarde, diga-se de passagem, embora o elogio para mim tenha ficado. Ele me mandou um bilhete. Juca, Nelson, o Corinthians encontrou o seu Nelson Rodrigues. Como se dissesse que eu estava para o Corinthians, assim como o Nelson para o Fluminense. Infelizmente, este vaticínio não se materializou, mas o livro, sim. O livro foi lançado e foi muito bem. Fez sucesso, recebeu boa crítica, fiquei muito feliz. Anos depois, o Alexandre Doria, da DBA, uma editora de livros de arte, me pediu para fazer um livro desses de centro de mesa sobre o Corinthians. E eu fiz, também nessa pegada, muito pessoal. Chama-se Corinthians, Paixão e Glória. E o Alexandre teve o cuidado de pôr no título Corinthians, Paixão e Glória de Juca Kfouri, né? Esse livro já teve 4 edições. É um livro de arte muito bonito. O diretor de arte foi o Kiko Farkas e ganhou prêmio em Berlim. Ganhou na Feira de Livros de Berlim, ganhou prêmio de melhor design naquele ano. Eu não me lembro exatamente que ano foi, mas deve ter sido ali por 95, 96. Muito bem. E aí, me dei por terminada a minha missão como escritor, os 2 livros do Corinthians. Aconteceu que, depois disso, eu comecei a fazer uma série de colunas para a revista do Diário Lance, que saía aos domingos, cujo título era Meninos Eu Vi. Eu me propus a escrever 50 colunas de coisas que eu vi na minha carreira de jornalista em jogos de futebol. Fiz, confesso, pensando eventualmente que isso pudesse se transformar num livro. Depois que eu terminei as 50, eu achei que não era o caso. Enfim, eu tinha um certo preconceito com essa coisa de jornalista reunir colunas e lançar um livro com suas colunas. Mas o Walter de Mato Júnior, que é o publisher do Lance, achou que cabia lançar uma biblioteca esportiva do Lance com este livro, Meninos Eu Vi, e se associou ao Alexandre Doria, da DBA, e lançaram o livro DBA e Editora Lance. Se eu não me engano,
e pode ser que eu me engane, mas acho pouco provável, foi o único livro da editora Lance nessa área. Livros. Também acabou sendo muito prazeroso, porque teve uma noite de lançamento muito gostosa, com muita gente do mundo do futebol, de amigos e tudo mais, e o livro vendeu bem e teve boa acolhida, e aí eu falei, chega, né? Bom, eu falei, chega, como vocês sabem, a gente não manda na vida da gente, as coisas é que acontecem e vão determinando rumos, né? Aconteceu o seguinte, uma amiga do meu filho Daniel, que é fotógrafo, pediu o meu telefone para ele, me ligou, dizendo o seguinte, olha, eu trabalho para a Unicef e nós sugerimos à Unicef fazer um livro aqui no Brasil de jornalistas conhecidos escrevendo contos infantis. Serão 30 contos infantis de 30 jornalistas conhecidos. E eu queria que você fosse um deles. E eu falei para ela, olha, Laura, nem pensar, eu não sou capaz de fazer ficção, me inclua fora dessa, não me dê essa missão, porque acho a missão nobre, acho uma ideia brilhante fazer um livro para a Unicef, mas eu não tenho jeito para isso, eu sou incapaz de fazer uma ficção. Ela, puxa, Juca, pensa nisso, tenta, que custa, pode ser uma coisa interessante, tarará. Bom, eu desliguei o telefone, a deixando absolutamente desesperançosa, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Mais como uma obrigação do que propriamente como uma coisa que pudesse vir a ser gostosa de ser feita. Mas ficou martelando. E um belo dia eu tive assim um saque de fazer um livro sobre o passe e o gol. E comecei a elaborar uma ideia muito pouco original, porque numa cidade chamada Corinthians, não poderia se chamar São Paulo, a cidade, evidentemente, né? Nem muito menos Palmeiras, e criei dois irmãos, um que era um artilheiro, fazia gols nos jogos do campeonato da escola, e o outro que não fazia gols, mas dava bons passes, e acabei criando uma história de uma decisão de campeonato escolar, em que tem uma briga, em que um xinga o outro, enfim, e comecei a desenvolver a ideia de que o passe era tão ou mais importante que o gol. E escrevi. E escrevi sobre o comportamento de pais e mães em torcida de jogos de criança, aquela coisa exagerada da necessidade de vencer. Fiz e também guardei na gaveta. Guardei na gaveta, torcendo para que nunca ela voltasse a me ligar e pedisse para saber a quantas andava. Só que um dia ela me ligou. Ela me ligou e eu disse para ela, mais ou menos como tinha dito para o Maranhão, ó, está aqui, guardado. Eu vou mandar para você. Mas você, pela amizade que tem pelo Daniel, você vai ser absolutamente honesta comigo. Você vai me dizer se vale a pena. Porque se não valer a pena, não é porque eu tenho um nome razoavelmente conhecido que a gente vai me expor a, por exemplo, algum crítico dizer quem que esse cara pensa que é. Só porque ele faz lá as matérias dele sobre futebol, ele acha que ele pode escrever para criança, né? Está se achando, vista as sandálias da humildade, né? Ela jurou para mim
que assim faria. E eu mandei os originais para ela. Eu mandei, e horas depois, ela me telefonou, emocionada, dizendo: o livro é lindo, o texto é lindo, puxa vida, muito legal e tal, papá, quero sim, vamos aproveitar e tal. Aí eu fiz a pergunta, falei: aí, quem mais escreveu? E ela me responde: ô Juca, para te ser franca, absolutamente sincera, por enquanto, só você. Eu não vou citar aqui os nomes dos jornalistas para os quais ela pediu, até porque alguns já morreram, e não seria justo com eles, e outros estão vivos, e também não será justo com eles. Fato é que esse livro nunca saiu, tá? Nunca saiu. Muito bem. Tempos depois, acho que uns 2 anos depois, Serginho Pinto, dono da editora Papagaio, me telefona e me diz que conhecia essa menina, Laura, e que ela tinha contado para ele que tinha ali uns originais meus de um conto para criança. E ele pediu para ver. E tinha adorado o conto. E queria saber se ele podia lançar o conto como um livro solo, que ele contrataria um ilustrador, e esse ilustrador faria as ilustrações e saía um livro solo. Eu falei: Sérgio, eu estou absolutamente surpreso que uma segunda pessoa tenha gostado. Mas tudo bem, o texto é teu. Eu não quero nem participação. Aliás, se você conseguir vender alguma coisa desse livro, né, a seu risco, que também não vou ser sócio nesse lançamento, eu quero que você destine parte dos direitos autorais aqui à favela de Paraisópolis, aqui na Zona Sul de São Paulo. Ele falou: tá legal. Bom, e aí veja como são as coisas. Porque esse é o verdadeiro prazer. Ele achou um ilustrador uruguaio que mora no Rio de Janeiro, e agora, por dessas coisas que só o Dr. Alzheimer é capaz de explicar, eu me esqueço o nome dele, mas eu sei que o ilustrador fez um trabalho absolutamente magnífico. O livro é lindo, lindo. O Passe e o Gol é lindo, lindo. Pelas ilustrações. Tá? Bom, o livro foi lançado, eu ajudei, evidentemente, nos esforços todos do lançamento, noite de autógrafo, tarde de autógrafo. E um belo dia, um diretor de teatro infantil me telefona, me manda um e-mail perguntando se eu cedia a ele os direitos que ele queria transformar aquele conto numa peça. E eu fiz com ele o mesmo acordo que havia feito com o Sérgio. Ele fez essa peça com marionetes. Essa peça foi lançada para crianças em Paraisópolis, umas 400 crianças num galpão enorme. Foi, assim, das coisas mais emocionantes que eu já vivi na minha vida, assim, absolutamente gratificante. Anos depois, ele viaja com essa peça, por essas campanhas do Sesc. Eu já vi essa peça em 4 ou 5 lugares diferentes. Uma das vezes, num teatro aqui no centro de São Paulo, domingo de manhã, é claro, com as minhas netas, que viram pela primeira vez. E a alegria, principalmente da mais velha, que entendeu tudo, subiu até o palco no final, porque a peça é uma gracinha, uma peça musicada. Esse diretor faz com a mulher e 2 filhos dele. Foi, assim, uma coisa, bom, tão absolutamente gratificante que terminou com o livro sendo indicado pelo Ministério da Educação e Cultura para as escolas municipais e estaduais
do país. Enfim, o livro não para de ter edições e tal, porque tem essa distribuição quase que forçada pelas escolas. E me dá muita alegria pensar nesse livro, né? O Passe e o Gol. Em seguida, um editor também, e eu sou uma vergonha para essas coisas, eu vou me furtar também a falar o nome da editora, porque não me lembro o nome, me procurou dizendo que queria reunir uma coletânea de colunas minhas na Folha e no Lance e lançar um livro, mais da temática futebol, política, dinheiro e corrupção, negócios e corrupção. E eu disse para ele, tudo bem, você faça. Eu não vou mexer uma palha, não vou dar um palpite. O máximo que eu faço é pôr a coleção, sim, de placar também. De placar, as colunas que eu fiz no Lance, na Folha, para quem você quiser vir aqui em casa e escolher. E ele mandou, até um jornalista também, meu amigo, havia trabalhado comigo em placar, o Márcio Croin, cujo trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Jornalismo tinha sido a história de placar. Então, o Márcio veio aqui, escolheu lá as colunas e lançaram um livro com o título de uma das colunas publicadas na Folha, Por que eu não desisto? Normalmente, atribuem a mim, quando sai a bibliografia do jornalista Gilberto Fury, atribuem a mim a autoria desse livro. Eu não sou o autor desse livro. É claro que as colunas são minhas, mas quem escolheu, quem editou, eu não tenho nada a ver com isso. A única coisa que eu fiz, na verdade, por esse livro foram duas coisas. Uma, que o editor me pediu e eu fiz. Pedir ao Tostão que fizesse o prefácio, o que muito me orgulha. Tá? Eu tenho um prefácio feito pelo Armando Nogueira, tenho outro feito pelo Alberto Dines e tenho este feito pelo Tostão. Foi o que eu fiz. E fui na noite de lançamento, evidentemente, a noite de autógrafos eu fui. Márcio Croin e eu fomos ambos. Mas, enfim, esse livro eu não escrevi, embora tenha escrito. Não sei se ficou claro, mas é exatamente a verdade. E aí, finalmente, né, tem o último, e espero fielmente que seja o último e derradeiro, que é não uma autobiografia, mas é uma trajetória, a minha trajetória como jornalista, que eu escrevi para a Companhia das Letras, lançado em 2017, acho que em outubro de 2017, cujo título é Confesso que Perdi, que é uma homenagem, evidentemente, ao Neruda pelo Confesso que Vivi, e uma homenagem a um dos brasileiros que eu mais admiro na minha vida, Darcy Ribeiro, que dizia se orgulhar das derrotas dele e que teria vergonha de estar ao lado dos vencedores. Muito bem. Qual é a história desse livro? A história desse livro é a seguinte. Eu dei uma entrevista longa para o UOL. Meu amigo Luiz Schwartz, aquele que editou o primeiro livrinho, o Emoção Corinthians, estava viajando fora do Brasil, me manda um e-mail, dizendo, Juca, li sua entrevista, aí tem um livro, quando eu voltar, conversemos. E eu pensei comigo, tá bom, Lula, vamos conversar, mas eu não vou fazer livro nenhum. Tá? Ele volta, me convida para um almoço, ele com Matina Suzuki, que tinha sido diretor de redação da Folha de São Paulo, quando eu fui para a Folha de São Paulo,
ele foi um dos que me levaram para a Folha de São Paulo. Os dois tentando me convencer e eu dizendo para os dois que uma que eu não tinha tempo e duas que eu achava que ninguém se interessaria por saber a minha história. E três que eu não sabia também se eu seria capaz de contar, se eu, enfim, não estava numa vibração de contar a minha história. Nem achava que havia porquê. Aliás, anos antes, aqui no Arquivo do Estado, foi lançada uma biografia precoce, a meu respeito, chamado Militante da Notícia. Eu até recebi o autor, mas também não tem nada a ver com isso. Eles é que fizeram. Bom, no meio do almoço, eu dizendo que não achava, que não ia fazer, o Matinas, sorrateiramente, tira da bolsa um livro em que, meu Deus, acho que Carlos Drummond de Andrade lê uma citação de Carlos Drummond de Andrade dizendo que todos nós temos a obrigação de deixar um testemunho, desde que seja verdadeiro, contando tudo. E eu disse, isso aí é uma covardia, isso aí é um negócio que não se faz, quer dizer, vocês me vêm agora com uma citação dessa, né, para me convencer, deixa eu pensar. E pensei lá, sei lá quanto tempo, 2 semanas, 3 semanas. E avisei que queria uma outra reunião e fui à Companhia das Letras, um prédio aqui no Itaim Bibi, São Paulo. Aí deu-se um fato curiosíssimo. Cheguei à portaria, a mocinha da recepção pediu meu documento, pediu que me identificasse e me perguntou: o senhor é fornecedor ou é escritor? Bem, eu respondi para ela: sou escritor. Fornecedor não sou. Não me deu outra opção. Eu não tive assim o saque de dizer, não, sou nem uma coisa nem outra, sou jornalista. E subi pelo elevador pensando, será que eu já me convenci que eu vou fazer o livro? Por que eu respondi para essa moça que eu sou escritor? Cheguei na reunião, estavam, além do Matinas e do Schwartz, mais 3 editores da Companhia das Letras. E eles caíram, contei essa história, eles caíram na gargalhada e disseram, está resolvido. Ora, Juca, não fica preocupado com falta de tempo. Você tem 1 ano para fazer esse livro. A gente vai te dar um adiantamento e depois você, em 1 ano, você entrega. Bom, primeiro, eu nunca tinha recebido adiantamento de coisa nenhuma, né? E, bom, também não recuso, né? Falei, tá bom, vou fazer. E aí, acreditem vocês ou não, porque também é mais uma demonstração claríssima de que eu não sou um escritor, que eu não sou um artesão das palavras. Eu sentei com meu tablete no sofá da sala da minha casa. Eu não fui ao computador do escritório. Eu sentei com o tablete no colo e comecei a vomitar um livro de memórias. Vomitar. Vomitar a tal ponto que eu mandava para o Luiz, para o Matinas e para o editor que acabou editando o livro. E no 3º capítulo, no 4º dia, o Luiz me mandou um e-mail. Juca, calma. Vai mais devagar. Tem coisas aqui que você não explorou, que você deixou em 3 linhas, que você pode aprofundar. Não tem pressa. Bem,
eu tentei seguir esse conselho. O fato é o seguinte: o livro estava previsto, quando a gente fez o contrato, para ser lançado, para ser entregue em março de 2018. Eles não queriam confundir o livro com Copa do Mundo, que teríamos na Rússia, no meio do ano. Portanto, o livro seria lançado, se eles fossem rápidos, em abril de 2018 ou só depois da Copa do Mundo. Portanto, não tinha pressa. E era, então, para eu entregar o livro no começo de março. Eu entreguei o livro no final de agosto de 2017 e o livro foi lançado em outubro de 2017. Ou seja, mesmo com os cuidados para ir devagar, eu continuei jorrando um livro. Eu tinha um livro na cabeça, eu tinha uma história na cabeça, que era muito mais as histórias das minhas derrotas, né? E o livro saiu. Saiu e, bom, foi assim um lançamento muito maior do que eu imaginava. Eu dei entrevista para tudo quanto é veículo que vocês possam imaginar e até para alguns que eu sequer conhecia. Teve lançamento em São Paulo, mais de 400 assinaturas, aliás, mais de 400 livros vendidos, 400 autógrafos, dedicatórias. Aliás, é muito engraçado, as minhas netas estavam, e depois que acabou a noite de lançamento, 11h30 da noite, cansado, mas chuchu, fui num shopping aqui, no Shopping Higienópolis, aqui em São Paulo, pegamos ainda um restaurante do shopping aberto, fomos jantar, eu com meus filhos, minhas netas, minha mulher, e a pequenininha, a Júlia, virou-se para mim e falou assim: nossa, vovô, tinha muita gente. Quantos livros você autografou? Eu falei: 400, Juju. 400 livros, um sucesso. Vovô, o lançamento do livro do Felipe Neto, ele assinou 4.000 livros. Você é um fracasso absoluto. Muito bem. E teve uma polêmica, né, em torno do livro. O título: Confesso que Perdi. Né? Ah, você não perdeu. Ah, é demagógico. E aí, embora o livro explique, no final, o que é. Claro que eu não sou uma pessoa, um profissional, ou um chefe de família derrotado, muito ao contrário. Eu tenho plena consciência disso. O jornalismo me deu muito mais do que eu supunha que pudesse dar quando eu comecei minha carreira 50 anos atrás. Mas o que eu digo sempre para as pessoas é o seguinte: eu tenho amigos que diziam, não, pelo menos você devia ter dado o título Confesso que Empatei. Outros dizendo, não, confesso que ganhei e ponto. Pare com essa coisa. Por que confesso que ganhei? Porque o Ricardo Teixeira, o João Avelange, o Zé Maria Marinho, o Marco Polo Del Nero, todos se ferraram, como você bem disse que aconteceria e os denunciou. E eu pergunto para essas pessoas, e vocês acham que isso me faz feliz? Isso teria me feito feliz se a queda deles redundasse em coisa nova no futebol brasileiro. E não redundou, é mais do mesmo. São todos sucessores uns dos outros, inclusive hoje. Então, o futebol que eu acompanhei desde criança e que passei a acompanhar profissionalmente a partir dos 20 anos, de lá para cá, piorou, não melhorou no Brasil. Deixamos de ser o país do jogo bonito. E eu, militante político, que aos 20 anos estava em organização clandestina, disposto a morrer para o Brasil, cometendo o equívoco da luta armada, olho para o Brasil de hoje e está a léguas de distância do Brasil com que eu sonhava quando tinha 20 anos, em 1970. Portanto, não há como não dizer que eu não tenha perdido. O que não significa que eu tenha desistido, ou que eu vá desistir. Vou continuar correndo atrás.
para tentar, quem sabe, empatar, embora cada vez mais o tempo seja escasso, é isso. O livro também teve uma ótima aceitação pela crítica, andou na relação dos mais vendidos da semana, mas me causou, depois de pronto, algumas frustrações, não como escritor, que eu repito, não sou, mas como jornalista. Porque eu deixei de contar pelo menos 5 histórias que eu não poderia jamais ter deixado de contar. Jamais. Com meu pai, com uma das figuras mais importantes da minha vida, que foi o jornalista Sérgio de Souza, com João Gilberto. Enfim, eu dizia, mas que raio de jornalista você é, que você esqueceu essas histórias? Mas nem Freud explica por que você esqueceu. Eu procuro razões. Do João Gilberto não tem. Não tem. Né? Eu vou contar. Do meu pai, talvez porque ele morreu assassinado, num assalto, alguma coisa bloqueou que eu falasse mais dele do que eu falo no livro, ou que eu contasse esse episódio, que é dos mais dramáticos, evidentemente, da minha vida. Sérgio de Souza também teve uma morte. Sérgio de Souza, para quem não sabe, foi um dos fundadores da grande revista Realidade, nos anos 60, foi depois também o fundador da revista Caros Amigos, um jornalista de texto impecável, uma figura humana da melhor qualidade, um amor de pessoa. E o João Gilberto, porque um dia eu estava em casa às vésperas da Copa, nos Estados Unidos, em 94, estava me preparando para viajar para os Estados Unidos, tocou o telefone lá de casa, tarde da noite, começo da madrugada, eu atendo e ouço do outro lado uma vozinha dizendo: Juca, aqui é João. E eu digo: que João? Qual é a sua opção de João? É João, Juca. E aí eu percebi pelo sotaque, e eu ouço ele dizer: é João Gilberto. Aí eu levantei mesmo do sofá e falei para ele: João Gilberto, estou em pé em posição de sentido, o que você manda? E aí ele me disse: ô Juca, eu queria que você desse um recado à Parreira, que só você pode dar, eu sabendo que você não vai dizer que fui eu, porque eu não quero. A seleção brasileira tinha começado muito mal a campanha nas eliminatórias, e num jogo lá em Pernambuco resolveu entrar de mão dada, e deu uma goleada no adversário. E a partir daí passou a entrar de mão dada em todos os jogos. Amistosos, eliminatórios, todos os jogos ele entrava de mão dada. Aí o João me diz assim: diga a Parreira que agora que está classificado, que vai jogar a Copa, para não entrar de mão dada, porque isso não é coisa de brasileiro. Isso não é uma coisa que brasileiro goste. É muito pouco brasileiro isso. Diga isso a ele. Ele não me deu tempo de dizer: ok, João, vou dizer. E desligou o telefone. Eu nunca tinha falado com ele na minha vida. E nunca mais voltei a falar com ele. Ok? Eu não contei essa história no livro. Bom, como é que essa história acaba? Eu chego nos Estados Unidos, chamo o Parreira de lado e falo: João, Parreira, professor, eu tenho um pedido a lhe fazer de um gênio da raça, entenda bem, de um gênio da raça, cujo nome eu não posso lhe dizer, porque ele me pediu encarecidamente, e eu não vou traí-lo, tá? Eu só o traí aqui entre nós no dia em que ele morreu, que aí ele não estava mais aqui para eventualmente passar a vergonha que ele imaginou que passaria quando isso se tornasse público. E falei a Parreira: ele pediu para você convencer os boleiros a não entrarem de mão dada, porque diz que isso é uma coisa que não é brasileira. Parreira deu uma gargalhada, falou: Juca, você conhece jogador de futebol, são supersticiosos para chuchu, está dando tudo certo. Você acha que eles vão deixar de entrar de mão dada porque quem quer que seja
tenha pedido, não há hipótese, não há hipótese. E assim foi, né? O time continuou entrando de mão dada e redundou no tetracampeonato. O time foi campeão do mundo. Mas, enfim, são essas as histórias, e eu quero voltar no começo, já que falei do meu pai, e das histórias que não contei dele, no primeiro livrinho, no livro A Emoção Corinthians. Esse livro foi lançado numa livraria pequena, aqui no Bexiga, que era do psicanalista Flávio Gicovati, que era o terapeuta da democracia corintiana. Eu lancei o livro numa sexta-feira. Nesta sexta-feira, véspera da final do Campeonato Paulista de 83. O Corinthians seria bicampeão paulista contra o São Paulo. Estou autografando livros, de repente vejo entrarem na livraria Sócrates, Casagrande, Vladimir e Adilson Monteiro Alves, que era o diretor de futebol da democracia corintiana. Vivíamos a democracia corintiana no seu auge. Ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Fiquei muito feliz com a chegada deles. Dediquei, autografei os 3 livros. E estou vendo que eles não iam embora. Estão ali conversando, num canto na livraria. Dando autógrafo também e tal, para quem pedisse. De repente, Sócrates chega para mim e pergunta, Juquinha, ele me chamava de Juquinha, apesar de eu ter 1,86 m. Era menor que ele, evidentemente. Juquinha, onde você vai depois daqui? Eu falei, Magro, eu vou comer uma pizza aqui do lado com os meus pais, com a minha família. Ele falou, tá bom, a gente vai junto. Bom, eu repito, tinha jogo domingo. Era sexta-feira, 10h30, 11 horas da noite. Acabou, fomos para a pizzaria. Meu pai sentado na minha frente, na mesa. Sócrates também. Casão, Vladimir. De repente, meu pai levanta-se. Eu achei que ele fosse ao banheiro. Ele vem atrás de mim e fala no meu ouvido, filho, perdemos o campeonato. Eu falo, por quê, pai? O Sócrates já tomou 4 chutes. Falei, pai, isso não tem a menor importância. Hoje é sexta-feira, pai. O jogo é domingo. Se duvidar, amanhã ele vai dar uma feijoada na casa dele. Não te preocupa com isso. Bom, para resumir, porque acho que já estourei meu tempo, o Corinthians ganhou o jogo no domingo. Eu chego na redação de placar, depois do jogo, minha secretária me diz, seu pai já te ligou 2 vezes. Eu ligo para ele, preocupado até. O que houve, pai? Filho, eu te liguei para te dizer o seguinte, você finalmente entende mais do futebol do que eu. Realmente, aquelas cervejas não prejudicaram em nada o jogo do Sócrates. Eu falei, pai, não é exatamente entender de futebol, mas tudo bem, a gente fala sobre isso depois, deixa eu fechar aqui a edição do bicampeão. E assim foi. É isso. Essa é a minha curta, acidental vida como escritor. Aos verdadeiros escritores, eu deixo meus aplausos. Muito obrigado. Muito obrigada, Juca Kfouri. Uma honra ser o nosso convidado de abertura aqui do Festival Internacional do Livro Esportivo. Muito bom acompanhar essa palestra. E daqui a pouco tem muito mais. Vamos receber o jornalista Carlos Andreasa. É já já. Aguarda aí.